Boa, boa! Muito boa noite para vocês, meus queridos inscritos. Gostou do conteúdo? Gostou do vídeo aqui? Caiu de paraquedas, é novo? Se inscreve no canal, gente, é muito importante, tá? Como eu sempre falo aqui, algo que faz diferença. Gostou do conteúdo? Se inscreve, é muito importante pra gente que produz conteúdo aqui na plataforma, aqui no YouTube. E também deixa seu like logo no começo do vídeo, que assim você ajuda o YouTube a notificar, a entregar esse conteúdo aqui para mais e mais palmeirenses e, claro, para quem gosta de futebol no geral. Vamos para o nosso pós-jogo? Palmeiras enfrentou o Criciúma pelo Brasileirão depois de um tempo parado e acabou vencendo o jogo. Mas acho que a gente tem que colocar nesse papo aqui, nesse pós-jogo, algumas coisas que vêm acontecendo com o Palmeiras, animicamente falando. O Palmeiras está numa fase muito ruim. Eu gosto sempre de falar, de reiterar que a vitória ela é muito importante, sobretudo numa fase ruim, num momento de instabilidade, num momento tecnicamente falando muito abaixo, que é o que o Palmeiras tem passado, tem sofrido. Para mim, o Palmeiras tem passado por um momento técnico e um problema tático também bastante evidente. É muito claro, é muito cristalino isso para mim. E a vitória ela é sim muito importante para acalmar os ânimos, e isso na parte emocional, na parte mental. Até o final desse jogo eu achei que seria mais um empate do Palmeiras e detalhe, né? O Palmeiras, que eu tenho falado muito aqui, o Palmeiras ele chega na área do seu adversário e isso independentemente do nível técnico do adversário, o Palmeiras tem chegado somente por bola parada. E a gente não vê um volume de jogo. Quando eu falo volume de jogo do Palmeiras, são muitos escanteios, muitas faltas, muitas chegadas, muitas oportunidades claras de gols. Não existe, né? O jogo do Palmeiras ele não tem acontecido. É claro que a gente tem falado muito aqui do Rafael Veiga, que faz essa articulação, pelo menos é o responsável por fazer essa articulação no meio de campo e distribuir a bola para minimamente ter um jogo onde o Palmeiras consiga chegar ao gol do adversário. A gente tem falado bastante, sim, tem sido pauta dos nossos vídeos e principalmente na mídia, tanto alternativa e até mesmo na mídia tradicional, esse declínio técnico, onde que o Veiga tem passado, né? Mas acho que é muito importante, gente, a gente falar também de um modo geral, tá? Na minha visão, eu não sei qual é a sua opinião, portanto, deixa aqui nos comentários que é muito importante essa nossa troca, esse nosso papo aqui, essa nossa troca de ideias. E para mim, no meu entendimento, na minha visão, o Palmeiras passa por um declínio coletivo, tá? O Piquerez tá muito mal na minha visão. Claro, o Veiga tá muito mal. Já é o segundo jogo em que o Estevão entrou muito mal. E é o que eu tenho percebido muito. Os jogadores que estão no campo, tanto quando entram, né, do banco e os que estão jogando com a famosa titularidade, não estão com essa capacidade de solucionar os problemas que a gente tem passado, que a gente está enfrentando. Não tem uma jogada de ultrapassagem no Palmeiras, não tem tabela, não tem triangulação, não tem jogada trabalhada, não tem condução de bola, não tem arranques, não tem esse jogador e esses jogadores que, como eu falo muito aqui, Palmeiras, por ser um time muito coletivo, é muito difícil ter em vários jogos um cara que vai ter uma individualidade que se sobressaia muito para resolver o jogo. O Palmeiras joga dessa forma coletiva há muito tempo, desde essa era Abel. É claro que o Veiga ele tem sim sido um destaque, né, por esse momento muito abaixo tecnicamente e taticamente também, mas na minha visão como um todo, o Palmeiras passa sim por um declínio técnico coletivo. O Aníbal Moreno para mim é um jogadoraço, joga muita bola, mas já é o segundo jogo que apresenta também um declínio, né? Algumas tomadas de decisão erradas, alguns passes errados também que comprometem o bom andamento do jogo. E é claro, né, esses jogadores que a gente tem falado já há um bom tempo, o próprio Piquerez também, o Piquerez ele não começou bem a temporada, não começou essa temporada de 2024 como terminou 2023, que foi muito importante,
principalmente na reta final do Brasileiro, e outros jogadores também que passam por esse momento de instabilidade, essa má fase. E ela é evidente, gente. Por mais que o Palmeiras tenha ganhado, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A vitória ela é muito importante, sobretudo, como eu falei, nessa má fase. A vitória ela pode sim ser esse suspiro, algo que renasça, né? Algo que evolua, uma esperança, né? Para dias melhores. O Gabriel Menino, apesar de ser bastante questionado, eu já falei aqui que para mim eu não entendi a renovação do Gabriel Menino, mas ele entrou hoje numa função de armar o jogo, né, numa função de distribuir o jogo, de dar pelo menos um pouco mais de dinâmica no jogo, mais mobilidade. E ele conseguiu, né, com a entrada do Gabriel Menino e junto com o Lázaro também, conseguiu ao menos fazer com que o jogo acontecesse. O jogo não desenvolve. O jogo ele não acontece ultimamente do Palmeiras. Acontecem duas coisas. O Palmeiras ofensivamente não trabalha, só que defensivamente tiveram alguns sustos hoje, sim. O Everton trabalhou bem, teve aquela defesaça que para mim é a defesa do campeonato até agora, mas que não sofre tantos gols assim, muito pelo contrário, né? Então, é uma defesa que trabalha bem, só que ofensivamente o time não trabalha, o time não evolui, o time não flui. Então fica um jogo parado, um jogo que não acontece novamente, um jogo que não é desenvolvido. E esse pacote todo tem comprometido nos fundamentos básicos, nos passes, nas tomadas de decisão, a taxa de conversão de cruzamentos corretos pela esquerda com o Piquerez e tanto pela direita também com o Marcos Rocha, tem sido muito baixos. Dá para contar nos dedos de uma mão quantos cruzamentos os nossos laterais têm acertado. Toda essa má fase, ela é composta por muitos ingredientes, muitos componentes. Por isso a má fase, por isso o momento de instabilidade. E isso, é claro, que compromete o fundamento. Os fundamentos básicos, como eu falei, passe, aproximação, triangulação, e isso vai contribuindo a cada jogo que passa compromete a confiança, o bom rendimento, o bom desempenho, tanto técnico quanto individual e coletivo também. E aí, bom, aos 21 minutos do segundo tempo, o Gomes fez um gol de pênalti. Para mim, o Gomes foi disparado o melhor em campo. O Gomes foi o que tentou tudo. O Gomes não foi somente um zagueiro hoje. O Gomes armou, deu caneta, fez gol de pênalti, chamou essa responsabilidade, uma vez que o Rafael Veiga não está com essa confiança. É nítido, o semblante dele tá muito abalado, tá muito apático também, né? Então, eu achei que foi sim a decisão mais correta, tá, gente? Eu vi aí nas redes sociais, não, o Veiga que tinha que bater. Não, pra mim não. Pra mim, o sinônimo da cobrança de pênalti é quem está com confiança. O Veiga passa por esse momento ruim e a confiança dele tá totalmente abalada. Como eu falei, o Gomes foi disparado melhor em campo e conseguiu converter, só que assim, 2 minutos depois teve o empate do Criciúma, né? Uma lambança geral, retrato de um time, como eu falei, como a gente tá falando aqui o vídeo inteiro, né? Retrato de um time sem confiança. É uma fase delicada, gente. É uma fase mais complicada, onde precisa sim uma mudança em todos esses níveis de rendimento que a gente fala muito aqui. Precisa de uma mudança no estado emocional, no fator de rendimento técnico, tático, porque não físico também. Então, depois do empate do Criciúma lá pro finalzinho do jogo, o Gabriel Menino, que entrou muito bem, gerou uma falta, né? Depois um escanteio, e o Lázaro acabou fazendo o gol da vitória, que é sim muito importante. A gente não pode, nessa fase ruim, só olhar o que tá ruim. A gente tem que olhar como um todo. O Palmeiras passa por uma fase, sim, delicada, que, puxando na minha memória, para mim é o momento mais difícil da era Abel, onde já são aí 6 meses de um futebol bastante abaixo, muitas vezes burocrático, muitas e muitas vezes previsível demais.
e passa por um momento tático também bastante delicado, mas que, reitero, uma vitória nesse momento é muito importante. Eu quero muito saber sua opinião. Deixa aqui nos comentários. É muito importante a sua opinião aqui nos comentários. Sem a sua opinião, nada disso faz sentido. Volto nos próximos dias. Muitos e muitos beijos, ó. E avante palestra sempre. Nunca se esqueçam disso.